É sobre que tem muitas igrejas que exigem o dízimo dos irmãos da igreja. Eu quero saber se isso é certo ou não. Irmão Francisco, obrigado por sua participação. Vamos supor ou pressupor que dízimo é mandamento de Deus, mas a palavra de Deus é em 12:32 de Deuteronômio. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deve ser exato como o mandamento. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Isso é a maneira de Deus. Se o mandamento é dízimo, deve ser dízimo, sem adição. Porque se você vai diminuir o dízimo, os pastores vão chamar você como ladrão. Mas, como proibido por Deus de diminuir, é proibido também por Deus de acrescentar. Mas os membros que estão diminuindo o dízimo são acusados por os pastores como ladrão. Como estão os pastores que pedem mais do que dízimo? Porque ele tem coragem de fazer o dízimo a 20%, dízimo dobrado. Mais tarde, porque ninguém reclama, ele está pedindo 30%. Ou permanecer quieto, irmãos brasileiros, vem o tempo, ele vai pedir 50% e mais. Erroneous way of following encourage erroneous way of teaching. A maneira errada de seguir leva a uma maneira errada de ensinar. Amém. Se você não tem reclamações por tantas coisas que um pastor está ensinando, você sempre está seguindo com olhos fechados, né? O pastor vai levar você em todos os lugares, ele quer levar você, porque você permite. Mas se você não permite de ser ensinado coisas erradas, o pastor pode ter cuidado ensinando você. Na verdade, irmãos brasileiros, o dízimo é debaixo da lei de Moisés para os israelitas. Mas quando veio o tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, dízimo não está mais. A lei de Moisés não está mais. Onde está a lei de dízimo? A lei de Moisés não está mais em tempo cristão. 13:39 de Atos. Vamos ler. Por meio dele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés, que carrega a lei de dízimo, não é para nosso tempo, não é para cristão. Para os israelitas, a lei de Moisés é para os israelitas. 4:4 de Malaquias. Vamos ler. Lembra-te da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe para todo o Israel, com os estatutos e juízos. A lei de Moisés é para todo Israel, não para cristão. Quando chegou o tempo cristão, era dos israelitas, passou. Por isso, em tempo cristão, a lei de Moisés não pode mais justificar. Por meio dele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que crê em Cristo é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Está na Bíblia. A lei de Moisés não está em força em tempo cristão. Como também outros versículos da Bíblia está dizendo. Vamos ler 8:13 de Hebreus. Dizendo novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro,
e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Quando Deus dice, novo pacto, Ele tornou antiquado o primeiro. Irmãos, deve ser guiado pelos versículos. No Novo Testamento, o novo pacto envelheceu e desapareceu em tempo cristão. Desaparecendo o novo pacto, desapareceu também o sacerdócio que está debaixo do velho pacto. 7:12 de Hebreus. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ocorreu mudança da lei. Mas para os pastores de dízimo, eles não querem aceitar que tem mudança. Os pensamentos deles nunca vai mudar. Mudar sobre dízimo? Não. Eles vão acrescentar dízimo. Mas mudar para a lei de Cristo desde a lei de Moisés, e não é bem-vindo para os pastores de dízimo, americanos, asiáticos, brasileiros, etc. Encontrei eles em Londres, em Europa, em Grécia, encontrei eles na América, Estados Unidos, encontrei eles em África, em Ásia, Singapura, Malésia, Indonésia, etc. Todos eles querem dízimo, não dando conta, porque a Bíblia, o Evangelho de Cristo está dizendo que ocorreu mudança na lei, ocorreu mudança no sacerdócio. Vamos ler 7:5 de Hebreus. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. É claro, né? Os sacerdotes, filhos de Levi, chamados sacerdotes levitas, segundo a lei, eles têm direito de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos israelitas, porque tem 12 tribos em Israel, um dos tribos é o tribo de Levi. Entre eles, Deus nomeia sacerdotes. Os sacerdotes levitas, segundo a lei da Moisés, vai tomar os dízimos dos israelitas. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, o sacerdócio é mudado. Não tem mais o sacerdócio levita, que tem ordem de tomar os dízimos do povo. O nosso sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a lei de Cristo devemos observar, não a lei de Moisés. Vamos ler em 6:2 de Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que nós devemos cumprir? A lei de Cristo, não a lei de Moisés mais. Tempo cristão, lei de Cristo. Tempo mosaico, lei de Moisés. Não é muito difícil de entender, irmão. Debaixo da lei de Moisés está a lei para os sacerdotes levitas. A lei de tomar dízimos do povo israelita. Mas quando chegou a lei de Cristo e o sacerdócio de Cristo, a lei é mudada. Onde mais o dízimo? Não mais. Entendeu, irmão Francisco? Irmão, fico muito agradecido, porque eu estava um pouco em dúvida, mas agora estou bem entendido sobre essa palavra. Viu? E muito obrigado por tudo. Viu? Graças a Deus. Deus abençoe, irmão Francisco.